Caos fotográfico, sempre ao vivo, às segundas-feiras, normalmente às 21 horas, mas hoje eu tenho um compromisso nesse horário, então infelizmente eu vou ter que fazer mais cedo. Mas vai ficar gravado aqui, vai para os meus canais, vai para o Spotify, YouTube, no site. E é uma... O Caos fotográfico ele surgiu ano passado, faz um ano, como um ponto de encontro para falar de notícias, para falar do que está acontecendo no mercado. A fotografia, no lado positivo e no lado negativo, ela é caótica, né? Acontece muita coisa ao mesmo tempo, então há desafios que a gente enfrenta. E aí a brincadeira do nome, caos, caos de conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente. Então dou aqui boas-vindas, bom dia. Normalmente essa live é às 21 horas nas segundas-feiras, mas eu estou fazendo especialmente hoje nesse horário por conta de um compromisso às 21 horas nesse horário, então eu tive que fazer mais cedo. E aí vai ficar gravado aqui, vai ficar disponível nos meus canais e tudo mais. Só lembrando que então, o Caos fotográfico, 21 horas sempre às segundas-feiras, e nas terças-feiras tem o Cash fotográfico aqui também, no Spotlink News no Instagram. O Cash fotográfico é uma live commerce, amanhã tem outro às 21 horas, fica aqui o convite. Vamos lá, notícias da semana, algumas coisas que aconteceram aí sobre fotografia, inovação, negócios, e eu vou rapidamente abordar aqui. E a primeira delas, vou fazer pela ordem aqui, eu acabei de publicar uma pesquisa, está no canal de notícias aqui também, no Instagram. Então, você indo na bio aqui do Spotlink News, tem um canal de notícias, entra lá e tem pesquisa Panorama da Fotografia Profissional 2025. Essa pesquisa, ela vai ajudar a ter uma visão do que está acontecendo nesse momento no mercado, na ótica dos profissionais. Eu vou compartilhar o resultado dessa pesquisa, já uma prévia, se der, na semana que vem, no próximo Caos, se tiver uma amostra razoável. Então fica o convite para você participar da pesquisa, responder. Ela leva alguns minutos. E eu até abri aqui para falar, já que eu estou nas notícias pela ordem, acabou de sair, tá? Então tá lá no site. E aí a ideia é observar o que está acontecendo no mercado nesse momento. Essa pesquisa já tem respostas lá, inclusive. Vamos lá. Então, são perguntas assim, aquelas perguntas tradicionais. Quanto tempo você trabalha como fotógrafo profissional? Qual o seu nicho de atuação? Você trabalha tempo integral ou parcial? Como é que você se... Aí entra a parte que interessa a todos nós, assim, que eu acho que dá uma visão geral. Como está em relação a vendas, a otimismo, a fotografia como negócio nesse momento, em relação agora e aos últimos 12 meses. Tem a pesquisa lá, você pode responder. E aí, semana que vem, eu trago os resultados aqui. Então fica o convite para você participar, para entender o momento de otimismo ou pessimismo em relação, né, ao mercado. Se você vai investir em equipamentos ou não, que tipos de equipamentos, como é que você está vendo os congressos, cursos presenciais e online, como é que você está vendo a inteligência artificial. É uma visão completa, tá? E você pode inclusive se você quiser, você pode se identificar. Tem uma parte, são perguntas com alternativas ali. Algumas é uma alternativa só, algumas são múltipla alternativa. E tem uma parte de parágrafos que você pode colocar lá, responder de forma aberta. Então, ali uma parte para você colocar realmente a sua opinião sobre determinados assuntos. Leva poucos minutos, 5 minutos, vai. Talvez um pouquinho mais, mas acho que não dá nem 5 minutos. E acho que vai ajudar a todos. De tempos em tempos eu faço e eu acho que está um bom momento para fazer. É relacionado ao primeiro trimestre de 2025, mas também olhando para o ano passado e a sua visão aí do mercado. Então fica o convite, tá no canal de notícias. Para quem estiver ouvindo depois, Spotify, YouTube, eu vou deixar o link do meu site, tem lá a notícia em destaque, logo mais vai para o site também. Então, das notícias... começando por essa, tem bastante coisa que aconteceu nos últimos dias e daqui a pouco eu entro aqui com uma parte do debate interativo, você pode comentar, mas por favor comente aí também, se você quiser, quem está aqui, e obrigado aí para quem está entrando agora, quem acompanha aqui, comenta aí o que você quiser, tá? Por favor, o legal é ter a interação aqui também sobre o que você está vendo. Então, das pesquisas, de coisas de notícias que saiu aí, que vale a pena, é uma matéria de uma das principais revistas de fotografia do mundo, a Digital Camera. Ela publicou uma matéria
dizendo que esses smartphones com lentes, nas últimas semanas a gente viu vários smartphones com lentes para acoplar, essa revista falando que não vai ter, não vai dar certo isso, que já foi tentado, faz 10 anos que a Sony tentou, a própria Kodak tentou também, que é uma lente que você acopla aqui no smartphone para fotografar como se estivesse usando uma câmera. Faz sentido? Eu acho que tem um apelo para fotógrafos profissionais, determinados nichos pode ser que tenham um apelo, mas principalmente para quem usa lentes, por exemplo, no caso da Xiaomi, com lentes da Leica, se você tem, faria sentido usar. Mas essa matéria da Digital Camera, ela traz uma visão completamente oposta, dizendo que não vai dar certo, que é mais uma tentativa, e é interessante a gente avaliar aí se vai ou não, mas ele segue insistindo nisso, né? Os fabricantes de smartphones, a Realme, a Xiaomi, entre outras, estão nessa aposta. Aqui sobre o mercado, eu publiquei semana passada um vídeo aqui no Spotlink News, inclusive, mostrando que eu mostrei uma loja em Tóquio, grande loja de câmeras, com vários andares, filme, equipamento usado, analógico, um monte de coisa. E essa loja no Japão é uma das maiores do mundo, se não a maior. Mas tem a B&H, a BH Foto, que fica em Nova York, é uma atração turística. E brasileiros costumavam gostar muito de lá, acho que ainda curtem. É uma atração, realmente, tem várias coisas, aquelas esteiras, uma loja fantástica. Pois bem, a BH, ou B&H, acaba de anunciar que comprou um prédio ali perto, por 150 milhões de dólares, e vai expandir. Então vai expandir o espaço deles, devem crescer, o que mostra que o interesse pela fotografia, a gente está falando da maior economia mundial, ou, né, fica essa coisa de ser a China, os Estados Unidos, mas enfim, uma das maiores economias do mundo, ela vendo interesse, né, a BH vende para o mundo inteiro, mas vende muito nos Estados Unidos, ela vai fazer um grande evento em Nova York, inclusive, um evento de fotografia geral, assim, e está num momento de crescimento. Então a gente está falando de uma grande loja global, expandindo o espaço dela físico, e esse anúncio acaba de ser feito. É um prédio ali perto, em Nova York. Também fiz uma matéria da WeTransfer, que tantos fotógrafos usam, tem uma série chamada WePresent, em que eles mostram coisas incríveis. E eles estão mostrando lá um projeto, tem essa série WePresent, de um projeto com fotografia e crianças refugiadas, fascinante. Está lá no meu site, infovaleosaldanha.com, eu vou deixar depois aqui o link para acessar o site, mas esse lado da fotografia para o aspecto social, saúde mental, é fascinante. Você observar que a fotografia tem esse poder de ajudar em tantas frentes, da criatividade, da saúde mental, realmente incrível. Aquelas crianças criando com a fotografia lá na Turquia, depois do que aconteceu do terremoto, é mais uma prova, e tem um vídeo que mostra tudo isso, tá? Então, tá lá no site, eu coloquei hoje. A matéria tá até aqui, ó. Matéria: Quando crianças refugiadas capturam o mundo através de lentes. Um projeto de fotografia móvel com essas crianças transformando o trauma delas para elas contarem e mostrarem a visão de mundo e como a fotografia teve papel nisso. Fascinante. Então, você veja como a fotografia tem esse poder e pode realmente ajudar em inúmeras frentes. Eu fiz um conteúdo para membros, o impacto das imagens sintéticas, imagens com IA, em um mundo que até então era dominado por câmeras. Isso é para membros da comunidade Fotografia Clube do Empreendedor, e é baseado num conteúdo de altíssimo nível, mostrando por que esse impacto está transformando a história da fotografia. É fato, a fotografia está se transformando por conta da inteligência artificial. Então, isso os membros têm acesso, e aí eu coloquei esse conteúdo de alto nível aí para mostrar esse impacto e o valor disso, e como isso vai transformar, né? Algumas repercussões aí, tá lá no site também. Outra matéria recente, interessante, o Peter McKinnon, ele é um youtuber e fotógrafo. E ele fez um vídeo recente que repercutiu aí repercutiu na imprensa mundial de fotografia, que é hora de abandonar o Instagram. Eu tô aqui no Instagram, não sei nem se vai, de repente cai a live, sei lá, mas ele traz isso e ele repercute o porquê. E eu achei interessante trazer. Então eu criei essa série, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, para mostrar um pouco de coisas que eu acho que tem valor.
Porque, de fato, o que mais a gente vê no Threads, por exemplo, que é um lugar para pesquisar sobre o que as pessoas estão pensando, é que engajamento aqui caiu. Então, muitas pessoas vão assistir depois aqui, vão ver, vai crescendo aos poucos a audiência, mas costumava ter mais resultado antes, tudo que era feito aqui. Então, de fato, ele tem um ponto importante. E esse conteúdo está lá no meu site. Será que é hora de abandonar, buscar alguma outra rede social? O Threads, eu falei disso semana passada nos debates, ele dá resultado. Dá mais resultado hoje. Incrivelmente mais resultado, um engajamento muito maior. Mas não da forma como você está pensando. Não adianta ir lá postar para vender. Você posta para vender, ele não dá resultado. Ele dá resultado para uma opinião, para mostrar alguma coisa. Fotografia não necessariamente vai dar resultado para mostrar suas fotos, para mostrar texto. Então ele tem uma cara do antigo Twitter e está dando um bom resultado ali por enquanto. Mas, de fato, o Peter McKinnon, com essa história de abandonar aqui essa rede, é um ponto que repercute bastante. Tem muita gente cansada, não vê resultado, enfim. Eu tenho uma opinião aqui sobre isso, até entrando como debate em relação a isso, é o seguinte. Se eu não usasse aqui, quanto menos eu apareceria em pessoas que eu não chegaria se eu não estivesse nessa rede social, por exemplo. O impacto seria considerável. Mesmo orgânico, mesmo sem investir muito, sabe? Só o fato de você estar presente aqui já tem algum resultado. Aí se não estou conseguindo, coisa e tal, é uma outra questão. E teve um outro especialista mostrando que a gente ficou mal acostumado. Então, a gente vê lá, sei lá, que 500 pessoas curtiram, e aí se dá 50 curtidas ou 10, acha pouco. Mas tenta juntar 50 pessoas num lugar. Claro que a curtida perdeu o valor, ela está muito mais, né, ficou de outra forma, mas você observa que, de fato, a gente ficou mal acostumado. Bom dia, Fran, tudo bem? Obrigado, viu, pela audiência aí, pela presença aqui. Então, realmente a rede social e redes sociais em geral, eu vejo como fundamentais. Não estar nelas é não ter a chance de aparecer. Para um público que talvez não veria você, enfim, aí ia fazer esse trabalho. Mas é um jogo que tem que ser jogado, infelizmente não tem muito como escapar disso. Tá? Mas que de fato aqui está dando muito menos resultado, não resta dúvida, e aí ele traz isso, está lá no site. Que mais? Tá rolando, começando o 14º Festival de Fotografia de Tiradentes, que vai ter uma série de atividades incríveis rolando lá, em Minas. É um dos principais eventos de fotografia autoral do Brasil, e vai ter exposição de fotolivro, um monte de exposições, e tudo grátis. Então, palestras, lançamentos gratuitos. Que bacana de ver a fotografia de alto nível sendo celebrada como arte num espaço desse. Então fica o convite para você dar uma olhada. Está lá no site, coloquei lá também nas notícias mais recentes. Eu publiquei também sobre uma noiva canadense, e aqui bombou. Essa foi, quando é coisa ruim, ou coisa espetacular, seja para tudo, assim, do lado bom, do lado ruim. Uma noiva canadense lá na Índia, agora está na época da primavera lá, então eles celebram isso. E ela e o noivo ali numa cena, aquela explosão, tem uma explosão de fumaça, e numa dessas, ele pega ela, vai levantar, estoura. Talvez você tenha visto aqui, tá no feed aqui, você vai olhar, você vê ali rapidinho. E pega fogo, um pouco, queima ela. E aí mostra na sequência, ela com as costas queimadas. E na Índia tem muito, assim, mudou muito o mercado de casamento na Índia. Não sei se você sabe, mas mudou pra caramba. Então os story makers, que a gente chama de story maker aqui, já estão bombando lá antes de bombar aqui e tomaram conta. Então vídeo ficou mais importante que foto até no mercado de casamento indiano. E o mercado que é gigantemente maior, muito maior do que de casamentos no Brasil. Mas muito maior. A gente está falando de milhões de casamentos e milhões de fotógrafos. É um mercado muito maior. Equipes gigantescas, estúdios grandes. É um mercado que a fotografia é importante, inclusive impressa. Mas mudou muito o mercado. E aí essa coisa do vídeo puxando o espetáculo, né? E não haver esse cuidado com a segurança. Teve gente que comentou, mas isso não é responsabilidade do fotógrafo. Não, ali não está claro se foi o fotógrafo que organizou aquela cena, enfim, ou o videomaker, né? Mas, de qualquer maneira, a segurança nesses eventos para gerar essas imagens tem que se tomar cuidado, né? E bombou, ela saiu em sites internacionais de fotografia, não só na Índia, eu coloquei aqui e aqui no Instagram bombou.
Estava dando perto de 20 mil visualizações aí, mas fica o alerta, né, para essas questões de fazer coisa para viralizar, sempre há que se tomar cuidado. Uma mudança importante que vem para fotógrafos, uma matéria que eu fiz também para membros da comunidade, é o que está acontecendo com algumas IAs. As IAs estão se transformando na edição. Então, a tendência que a gente está vendo agora com softwares para editar IA é você conversar com o software para fazer edição. Então, imagina você entrar num Photoshop da vida e ao invés de você ali só selecionando, ser uma conversa. É mais ou menos isso que está acontecendo, resumindo de forma bem assim simplificada, de você poder alterar escrevendo e eu acho que logo mais falando. Então aquela história do Blade Runner, daquela cena de fazer as mudanças e alterar, é algo que a gente vê aí como tendência forte e eu acho interessante notar isso. E um grande player das IAs veio com esse sistema de edição em conversa, em chat, com recursos sofisticados e já se comenta lá fora como uma ameaça ao Photoshop, que o Photoshop Adobe é um monopólio, mas até quando, eu não sei, nessa parte de edição de imagens. Porque tem muita solução surgindo com IA. É impressionante. Então não dá para saber até quando vai durar isso, tá? Mas, de qualquer forma, é uma tendência forte na edição, os chats para editar foto. Quem diria, né? Uma pesquisa, eu só tenho uma pesquisa que saiu lá fora, e olha que incrível, feita pela Fujifilm dos Estados Unidos, e mostrando que 3 em cada 4 norte-americanos afirmam que olhar uma foto impressa gera um efeito de bem-estar mental. Faz com que as pessoas sorriam, tem um efeito fascinante nas pessoas, assim, de reviver, relembrar, se sentir bem. A fotografia tem esse poder. Então, o fato de clicar também, fotografar por prazer, não só profissionalmente, dá um bem-estar mental. Você está ali presente, não tem coisa apitando, não tem WhatsApp, não sei o quê. A fotografia tem isso. Quando ela se torna profissão, aí ela tem esse prazer, mas tem as responsabilidades, muda um pouco a de figura. Mas no caso da foto impressa, o valor de uma foto impressa, né, tem aqui, ó, minha filha, uma foto impressa tem um valor assim absurdo, né? Então é algo que você realmente nota assim desse poder de e que faz você lembrar dos momentos felizes. Então ela traz esse lado e isso é tão bacana. E o que eu sinto com os fotógrafos e negócio de fotografia e fotógrafas em várias áreas é que se esquece disso, do valor da fotografia impressa, do lado emocional. A gente lembra sempre do tamanho, 10 por 15, 30 por não sei o que, álbum não sei o que lá. Mesmo que seja para vender esses produtos, a gente precisa contar essas histórias e mostrar esse valor de outra maneira. Essa própria pesquisa deve ser usada como um argumento para trazer as pessoas para consumir e tudo mais. E curiosamente, quando eu publiquei, vários fotógrafos publicaram falando, é isso mesmo, e tentando trazer os clientes para isso. Esse é o caminho, na minha opinião. O lado emocional da fotografia, seja ela impressa, para captura, para contar histórias, em qualquer área, tá? É algo que a gente precisa olhar com bastante carinho e repensar as formas e estratégias do que a gente está fazendo. Na semana passada eu fiz a primeira mentoria coletiva da comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor. Nós fizemos um olhar para branding fotográfico, com a avaliação ali junto com os membros, e foi muito bacana, ao vivo. Isso vai acontecer a cada 15 dias. Então, na semana que vem vai ter outro, a gente vai falar de outros assuntos, mas todo encontro dessa mentoria coletiva para debater coisas de interesse para quem é membro, no marketing, inovação, criatividade, é mais um motivo para você fazer parte da comunidade. Então a gente está com uma série de vantagens lá, benefícios, além dos conteúdos de alto nível, e-books exclusivos, essa mentoria coletiva, esses encontros, entre outras coisas. Então fica a dica para você participar. Aliás, tem uma outra novidade, tem o Sim, é um serviço de inteligência de marketing para quem tiver dúvidas. É coisa rápida, não é uma consultoria, mas para tirar dúvidas rápidas, para ajudar, você também pode mandar para quem é membro. Então, só vantagens em participar de uma iniciativa que é única no Brasil. Tem lá os comentários porque é a tal da prova social, e de fato vários membros eles se dispuseram a colocar seus comentários e falar do como é participar, e tá lá também para você ver, para quem está na dúvida. Fica o convite para você participar. E smartphones. A Honor, que está no Brasil agora, lançando mais uma tecnologia revolucionária para
você usar a IA no smartphone para retrato, fotografia no escuro, não para de avançar essa sofisticação dos smartphones em vários fabricantes importantes aí. É realmente impressionante a distância entre os fabricantes de smartphones e a indústria de câmeras tradicionais em relação à inteligência artificial. Porque, sério, às vezes eu não dou conta da quantidade de coisas que tem acontecido aí, e a gente está falando das líderes de mercado, tá? Então, a Samsung, a Xiaomi, mas tem a Honor, tem a Vivo, não a operadora aqui, a Vivo, todas elas chinesas, assim, tirando a Samsung, né? A Samsung é sul-coreana, mas o resto investindo pesado. A Apple está atrasada. A Apple nessa parte da IA é um fiasco. O Apple Intelligence está se mostrando um fiasco. Tem gente entrando com ação contra a Apple por conta disso. A Apple está ficando para trás na corrida da IA em várias frentes. Quem diria, hein? Uma marca que era reconhecida pela inovação, ela segue sendo uma das líderes, ela está em segundo lugar em vendas no mundo, mas na corrida da IA e na fotografia eu diria que também está ficando para trás. A Honor é tão sofisticada que ela tem um sistema para recuperar fotos danificadas. Então você tem uma foto destruída, tipo uma foto como essa aqui, ela está danificada. Eu uso o smartphone para fazer a foto né, fazer o escaneamento dela, e o upscale, que é nativo do modelo, melhora essa foto e torna ela super de altíssima qualidade para impressão e resolvendo esse problema. Fizeram parceria com o Manchester para também recuperar fotos antigas. Negócio. Inclusive um brasileiro, né, também foi chamado para ser embaixador deles, porque ele faz esse trabalho com recuperação de fotos, restauração e tudo mais. Fascinante de ver. Que mais? Eu falei do Photoshop. Quem diria também que o GIMP, na sua versão 3.0, chegando com software gratuito de edição, após um bom tempo, hein? Então é a tempestade perfeita para bater com a Adobe. E a gente está vendo esse avanço aí dessas soluções que tentam bater, né, trazer coisas, e o GIMP é grátis. Então ele chega com recursos poderosos aí para edição. Para quem está buscando uma alternativa, vale a pena testar e dar uma olhada, pelo menos pode ser uma boa, né? Aqui para finalizar das matérias que eu fiz aí que vale a pena, deixa eu ver se tem mais alguma legal aqui. Essa aqui vale a pena falar também. Eu fiz duas matérias que vale a pena falar, porque eu sei que fotógrafo adora equipamento. Então, uma importante publicação em tecnologia lá de fora, com um especialista fotógrafo, ele fez uma avaliação dos modelos de câmera disponíveis no mercado hoje. E é a matéria As Melhores Câmeras de 2025. Eu coloquei no site, é uma série que eu criei do que eu tô lendo. Tem muita coisa, muita pauta interessante sobre fotografia lá fora. E essa matéria ele lista os modelos para cada coisa. Então tem os principais modelos ali em destaque ali inclusive, e vale a pena conferir lá. Então tá no meu site. Se você colocar na busca Melhores Câmeras vai aparecer, tá? Mas enfim, eu fiz porque eu acho que é interessante saber quais são os modelos de ponta aí do mercado, mas eu percebo que Sony e Nikon estão se destacando. E a outra matéria curiosa que eu fiz para membros da comunidade VIP paga é um estudo de caso fascinante de um fotógrafo que se reergueu. Ele sempre estava na lista dos melhores fotógrafos do mundo, contemporâneo, tudo mais, bacana, faz alguns nichos específicos. Mas ele foi dar o salto dele, o salto mesmo desse fotógrafo foi com a inteligência artificial. Uma nova fase em que ele deixa claro que tem a IA ali, ele usa para criar. E aí como é que ele ganha dinheiro com isso? Com venda de prints, impressão. Ele vende as impressões em fine art, edição limitadíssima, e o resultado fascinante. A gente fez um estudo de caso sobre isso, para membros, olhando para essa oportunidade. Então tá bem claro, assim, existe várias oportunidades nesse mercado hoje, dessa nova fase com a imagem, que não é fotografia, mas tem esses cases fascinantes acontecendo aí. E, bom, basicamente das coisas que tinha de matérias, tem umas matérias de negócio, algumas coisas interessantes lá. E aí, eu trago aqui agora para vocês alguns pensamentos, né, algumas coisas que a gente precisa pensar, de temas para debater. Aí você comenta, por favor, se você puder, comente aí o que você acha, qual a sua opinião. Fiquei pensando na questão da obsolescência do fotógrafo e da fotógrafa. Quando você vê uma tecnologia nova, algo que está acontecendo e que parece muito estranho para você,
e por alguma razão você não identifica aquilo como uma ameaça e parece totalmente surreal, e você não resolve investigar aquilo em profundidade, tome muito cuidado, porque você pode estar ficando obsoleto. E na história da fotografia, de 20 anos atrás ou de antes, em vários momentos de transformação, fotógrafos passaram por isso. Só que agora o ritmo é muito mais intenso. Observar isso e ir além da espuma, que conecta com outro tema, aqui que eu já vou falar da IA. Ir além da espuma é a espuma do hype. A espuma do hype ela aparece em cima. Então a fotografia a IA vai acabar com a fotografia. Não acredito que ela vai acabar com a fotografia. Mas ela está transformando. E ainda assim, o risco da obsolescência, de ficar obsoleto, ele está aí. Ele fica ali embaixo dessa espuma, mas com outras camadas. Então pensa nessas questões, se você ainda não foi investigar o que está acontecendo no mercado, e não envolve só IA, dessas mudanças rápidas que estão acontecendo, e mudança de comportamento de consumidor, do mercado, da indústria, de tudo que a gente tem visto, num país que é desafiador como o Brasil também, eu diria para você, mergulhe, se entregue nessa investigação, para não ficar obsoleto. E aí eu conecto com a IA, a inteligência artificial. Então a gente está vendo, o assunto Volte Me ele retoma, agora no Threads tem esses debates de ensaio de IA, não é a mesma coisa, blá blá blá. Eu continuo recebendo mensagens de consumidores finais, toda semana passada de novo, pessoas interessadas em fazer sessão de IA, porque elas perderam aquele momento. Seja newborn, formatura, retrato, ou porque ela não quer, porque tem preguiça. Ela quer uma solução conveniente, voltada para preço. E isso está acontecendo, isso acontece. E aí tem uma linha de fotógrafos, tem uma parte dos fotógrafos que estão dizendo o seguinte, eu vou oferecer isso como uma opção extra de faturamento. E ok, e tem gente olhando para isso, de fato. É um negócio que quem diria que a gente veria isso, mas tem. E faz sentido você tentar atender com a sua fotografia real aqueles que valorizam a fotografia real e com IA para quem só quer IA. E aí você tem uma linha extra, um campo extra de faturamento que não existia. Está acontecendo. Então, é uma oportunidade, de fato. Mas cuidado com o hype. Então, o hype é aquela coisa assim, que te atrai para dizer que a IA está acabando com a fotografia, o que não é verdade, mas sim, ela está transformando. E a gente não sabe dizer o que vai acontecer ali na frente, mas que vem mudança, e que, assim, na verdade, ela já está em curso, ela ocorre nesse momento, isso é fato. Então, é algo para você pensar, tá? Assim, minha sugestão é mergulhe na IA, vá buscar essa informação, como ela pode ser útil para você, além desse hype, sabe? Outro debate que está rolando no Threads, eu vi também. Threads virou um bom lugar para olhar o que os fotógrafos e fotógrafos pensam. A venda de conteúdo segue lá como um dos assuntos quentes sempre no momento. Vender conteúdo. Se você tem experiência, você tem aí uma questão subjetiva, mas se você tem uma experiência bacana no seu nicho e existe uma oportunidade, você percebe que existe a oportunidade para ensinar colegas, ou não só colegas. Você pode, por exemplo, um fotógrafo, uma fotógrafa pode ensinar fotografia para dentistas. É um mercado. Tem dentistas que perceberam esse mercado e começaram a operar dessa forma também. Além de atenderem como dentistas, também ensinam a fotografia odontológica. Ali é um mercado. O mercado de ensino é um mercado sério. Ele existe lá fora, existe no Brasil, existem oportunistas, aproveitadores em qualquer mercado. Mas existe esse mercado que cresceu com a internet, com redes sociais e tudo mais. E na verdade vai crescer mais. E eu acredito que de alguma forma impacta em eventos, inclusive presenciais, cursos presenciais, tem impactado. Porque talvez seja necessária uma mudança na criação desses eventos presenciais, não sei, mas é um mercado. Então pode ser sim uma opção interessante para um fotógrafo. Agora, tem um trabalho sério aí, e de certa forma envolve o desafio de você conseguir equilibrar ser fotógrafo profissional e também professor nessas frentes. Mas existe espaço. E como tem muita coisa acontecendo e umas coisas estranhas,
o trabalho sério e criativo pode se destacar, fazendo diferente, buscando nichos diferentes. É uma opção interessante, de fato, sabe? Mas fugir da... Porque tem o eu também. O eu também é a estratégia do... Tá todo mundo dando curso de fotografia com smartphone. Então, eu também. Ah, porque meus consumidores finais, eles gostam de fotografia. Então, os meus clientes, né? Eu vou ensinar eles a fotografar com smartphone. Eu vejo uma linha ali. Só que, não necessariamente, porque deu certo com o seu colega, vai dar certo com você. Então, a estratégia do eu também é sempre arriscada, porque ela cai na mesmice. E às vezes tem alguma coisa específica do teu negócio que poderia ser mais interessante do que seguir na linha do eu também. O coleguinha fez, eu também. Cuidado, o eu também nem sempre funciona. Mas sim, existe um mercado em várias frentes da educação. Lembrando que educação é muito amplo. Pode ser um curso online, pode ser abrir uma live, como eu estou fazendo aqui, pode ser uma mentoria que está em alta, mas também tem seus desafios. Tem mini mentorias, que é outro caminho. Várias formas de operar com educação. Não há nada de errado em você vender seu conhecimento. Agora, há que se fazer isso com seriedade. E às vezes a gente vê que nem todos fazem isso. E aí, falando de colegas, uma coisa que eu vi lá no Threads é um fotógrafo de eventos, um fotógrafo social, que ficou numa situação delicada. Ele, com muito tempo de mercado, se machucou. Talvez você tenha visto também. E aí ele está sem poder trabalhar. Ele machucou, não pode trabalhar. E como é que fica, né? Ele tem que chamar colegas para trabalhar para ele e buscar uma alternativa. Aí você vê o quanto é necessário ter um planejamento e a questão do nosso corpo nessa história. Tenho falado de saúde mental também, mas de se cuidar. O fotógrafo, a ferramenta de trabalho dele não é só a câmera, é o corpo, saber se cuidar, né? Claro, cada um sabe do seu, mas eu vi lá e assim bombou a postagem dele no Threads falando disso, porque é algo que todos nós temos. Assim, se eu não estiver bem, não puder caminhar no evento, como é que eu vou trabalhar? E aí o pessoal dando dicas, até o pessoal que, né, tentou ajudar, coisa tá falando, comentando, mas realmente é um alerta assim dessa parte, né? Porque saúde não tem jeito. E na fotografia você precisa estar bem. Então, e trabalhando com a parte social, seja casamento, aniversário, é puxado, hein? A gente sabe. Casamento especialmente, né? Casamento, formatura também, mas casamento é uma jornada exaustiva e detona a pessoa. Então, tem que se cuidar de forma ainda mais séria nessa história toda. E eu trouxe isso aqui porque eu acho que é um alerta aí de algo importante. E eu falei na semana passada sobre preço. Falei, preço é um assunto que continua lá no Threads, porque está na cabeça dos fotógrafos e das fotógrafas, em todos os nichos. Pessoal reclamando que não respondem, manda o orçamento e não respondem. Pessoal reclamando que está muito fraco, devagar, mas tradicionalmente, começo de ano é mais devagar na fotografia. Tem pessoas que falam que estão bem, mas assim, é fora da média, porque na média todo mundo reclamando. Até por isso eu fiz a pesquisa. Então, para quem entrou agora, tem uma pesquisa no canal de notícias aqui do Spotlink News. Tem uma pesquisa aberta lá. Vai tomar alguns minutos para você responder, para entender como está esse momento, né? De tudo, de vendas e coisa e tal, e olhando para o passado também. Mas o pessoal reclama muito disso, que a situação tá difícil vender fotografia, que o negócio ficou complicado, que não tá tendo, que tá pior que o ano passado, enfim. Aí vai de cada um, claro, é uma realidade, cada um tem sua realidade e tudo mais, mas me chamou a atenção. Agora, volta para a história do preço, que preço é uma história. E nessa história que você conta com o preço, você vai ter que sempre justificar. Então, quando você cobra barato, não tem muita história para contar. O próprio chamariz é o valor baixo, concorda? Agora, quando você quer conseguir destacar aquele valor e poder subir o nível da cobrança e falar, meu, é muito mais agora, você tem que trazer também a justificativa desse porquê é esse valor. Com o produto, a experiência, o que está envolvido, e contar a história disso para que as pessoas se conectem. E aí se torna mais complicado. E puxa você em tudo. Então, a gente olha para preço muitas vezes falando, a culpa é do preço baixo, do coleguinha. O coleguinha não tem marketing, não tem branding. Então é um reflexo de uma situação de mercado em que
Quando na fotografia nós não temos uma preocupação com o produto, com o serviço, com a experiência, com a sua marca, com a própria fotografia em si, que normalmente, sim, em alguns casos o cara até tem às vezes uma boa fotografia e o preço está baixo, sei lá por quê. Mas normalmente também a gente vê assim uns trabalhos que estão conectados, sabe? O preço está ligado à própria criação também, não está num nível bacana. Então o preço é reflexo. Não à toa, preço é composto do marketing. O composto do marketing é formado por preço. E é um assunto, assim, existem negócios que eles são focados em preço. Então vamos lá. Walmart, Sam's Club, Açaí, Atacadão, é para você ir comprar pelo menor preço possível. Mas o que esses negócios têm em comum? Eles vendem os mesmos produtos entre eles, assim. E aí eles vão comprar uma quantidade maior, uma negociação que ele consegue baixar um pouco. A cerveja vai ficar um pouco mais barata, o açúcar, sei lá, café, né, que está super caro. Enfim, o que essas coisas têm em comum? São produtos ali iguais, commodities. Então quando tem uma comoditização, fica fácil brigar no preço. Fotografia é pastel? É pastelaria? Não. Não deveria ser. Em alguns casos até, sabe, tudo bem, você pode até fazer no volume, mas normalmente não é. Então a gente tem um problema que o preço não é o culpado, é a história que você conta desse preço. E na verdade está conectado com todos os outros pesos. Então, na estratégia de marketing, de qualquer consultor que você for, em qualquer livro que você for estudar com profundidade, trabalho sério, vai se colocar que preço só vai ser estratégia quando você está vendendo algo em volume e não tem diferenciação. Quando não tem diferenciação, e no caso da fotografia, quer dizer que realmente, a pessoa vai comprar porque está mais barato. Para quem é fotógrafo e trabalha desse jeito, ele tem que trabalhar no volume. Então, retratos. Ele vai ter que cobrar, se ele cobra pouco, vai ter que fazer muito retrato, muito daquele evento, e isso vai desgastar. Desgasta a marca. Quanto tempo você consegue sobreviver trabalhando assim, para a sua saúde? Vai trabalhar mais, vai ter mais volume de tudo. Mais fotos para editar. Então você pode trabalhar uma estratégia de preço na fotografia, mas para fotógrafo vai trazer um peso dessa decisão. Então, a questão do preço, na verdade, o cerne, o problema, o central da história não é o valor em si, é reflexo. O reflexo dessa cobrança baratinha vem de todos os outros pontos, que a pessoa não tem nada daquilo. Ela não tem nem produto, não sabe nem para onde está indo. E a chamada principal porque, primeiro, preciso sobreviver e, segundo, para eternizar momentos. Não tem diferenciação nenhuma. Eu estou falando de eternizar momentos, eu sei que muitos usam, mas quando todos usam a mesma chamada, é mais um exemplo desse padrão que a gente criou no mercado, sabe? E aí fica complexo. E na minha opinião, não vai melhorar. Né? Na verdade, já faz tempo e vai continuar. Isso só vai se intensificar a questão do preço e diferenciação por preço. E aí, se você vende impressão, se você tem um negócio de impressão em volume, como um laboratório, ou você é um empreendedor que vende foto presente, foto impressa, você pode ter uma estratégia de vender volume de fotos, e tem marcas no nosso mercado que fazem isso, mas você também pode ter uma estratégia de diferenciação, vendo só impressão. E a gente vê alguns casos em que o produto é super bem acabado, criativo, é a mesma coisa. Então sempre é uma decisão. Só que no caso do fotógrafo, é mais complicado, porque, para começar, eu estou começando, então, às vezes é melhor fazer de graça por um tempo, definir uma estratégia assim, tentar reverter a partir do grátis para vender, do que o cobrar baratinho. Né? Pensar nisso, eu acho que é um caminho importante aí para a gente refletir, né? Enfim, das coisas que eu tinha para comentar, faltou uma só para encerrar aqui, que se conecta muito com isso. A fotografia é luxo. Não sei o que você acha, mas na minha opinião, ela é luxo. Ela é luxo porque ela não, assim, na ordem do dia das pessoas, elas não param para pensar nisso. É algo que tá ali, sabe, não é importante para elas. Mas o momento delas é. Um momento feliz, um aniversário, um casamento. Esses momentos são fundamentais para a gente relembrar da melhor forma possível. E o papel do profissional que atende nosso mercado
contar essa história para que eu possa relembrar e, nossa, poder me emocionar vendo aquilo todas as vezes, e as pessoas que estão comigo também. Então, é luxo se a gente for para o lado racional. Mas quando a gente conecta com esses momentos importantes, com a vaidade, eu sou um profissional respeitado no mercado, o meu retrato precisa estar à altura disso. Eu preciso de um retrato só para mostrar minha cara. São duas coisas bem diferentes. E aí quando você cai nessa de ir para o lado do racional, nessa história do que a gente vende no nosso mercado, você vai brigar com o IA, sim, você vai brigar com a galera do que a gente acabou de comentar do precinho. Esse caminho do emocional, ele pede um branding, ele pede uma narrativa, uma conversa diferente para o seu cliente. Pensa nisso, porque a fotografia é luxo dependendo do ponto de vista. Porque certamente o aniversário da minha filha não é, eu não vou ver como um luxo, né? Eu vou ver como uma memória importante, algo valorizado. O Seth Godin, recentemente, ele é um grande especialista de marketing, ele deu uma entrevista para um podcast fora que é um dos mais ouvidos do mundo, bem bacana, e ele fez uma comparação interessante sobre casamento. Ele falou que os fotógrafos de casamento têm enfrentado desafios, coisa e tal, e ele fala de casamentos, eu achei bem interessante. E aí ele falou que por que a indústria de casamento segue sendo relevante na visão dele, né? Porque ele vai num casamento e aí os amigos vão e quem fez o casamento sabe que outros vão casar também, e tem um lado assim, claro que ele quer celebrar ali, mas a indústria de casamento por muito tempo foi movida por quem investiu 100 mil vai gerar uma pressão no próximo que vai investir vezes 3. Então vai puxando essa coisa do eu posso mais, olha o meu evento, e fazer uma celebração gigantesca. Aí veio a pandemia e mudou tudo, mudou o comportamento, mas a gente vê que ainda tem um mercado para isso, enfim. Mas achei interessante, que é a coisa da... não é só o momento valioso, a memória, ele fala da coisa do status e de afiliação. Aliás, ele falou uma coisa muito interessante de afiliação, que são as pessoas que estão ali, então somos parte desse evento, do casamento, coisa e tal, mas tem uma conduta no casamento, que todos estão com a mesma vestimenta, né? Então tem um padrão de vestuário, coisa e tal. E ele tava de gravata, normal. Chegou um cara de smoking. Quando o cara entrou na van, que estava indo pro casamento chique lá na região nobre de Nova York, em Manhattan, ali sei lá onde, ele falou, putz, me ferrei, agora o meu status e minha filiação estão prejudicados, porque a afiliação desse evento era smoking, e eu tô indo de terno, não pega bem. E aí, ele ficou chocado, falou, putz, vou ficar deslocado lá, porque eu sou diferente. Entra outro rapaz, e aí eles entram de terno, ele fala, putz, que bom. O nível da coisa voltou e a batata quente foi pra mão do cara de smoking. Então você vê como tem essa dinâmica, né? E na fotografia é a mesma coisa. Então, aliás, assim, com o pensamento de marketing, tensão, afiliação e status, que é uma coisa que o Seth Godin sempre fala, é um clássico, que funciona. Qual tensão você gera? Sempre tem uma tensão, qualquer coisa. Então você vai gerar tensão com a sua fotografia em alguma coisa. Se você não gera, tem algum problema. Então pensa nessa questão da tensão. Tensão mesmo, do tenso, né, de tensionar, por exemplo, um fotógrafo que cobra para fazer retratos uma fortuna, um fotógrafo de casamento cobra, ele gera uma tensão. E as pessoas falam, puxa, por que custa tudo isso? Ou ela vai rejeitar, ou ela vai se interessar em mergulhar. E é sobre escolhas mesmo. A afiliação a galera que acreditou naquele fotógrafo que cobra uma fortuna, pega e valoriza e fala, não, vale a pena. E eu fiz e você não fez. Isso é afiliação e status ao mesmo tempo, que ele fez e pode falar para os outros que fez, e ele quer vender essa ideia para outros que seriam como ele, que têm a mesma visão de mundo. Esse é um marketing interessante. Os bons negócios de fotografia fora dele tem os 3 pontos. Tem a parte de tensão, tem a parte de afiliação e status. Então é algo para pensar e refletir no marketing moderno da fotografia. E basicamente é isso, gente. Do que eu queria mostrar aqui para vocês era mais trazer uma visão completa aí sobre assuntos e de alguma forma ajudar e trazer o que está acontecendo no meu site, de notícias do mercado. Fica o convite para você visitar em fibaleosaldanha.com, e também a pesquisa, como eu falei, está lá no destaque no site. Você dá a sua visão aí sobre como está seu momento, para a gente trazer, quem sabe na semana que vem já, os resultados. Então fica o convite, participe da pesquisa. Amanhã, às 21 horas, eu faço aqui a Live Commerce,
para vender coisas que eu estou fazendo e que eu acho que podem te ajudar na fotografia, ok? É isso, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, boa tarde, boa semana.